és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Tu és o início, Tu és o fim, Tu és o centro. Tu és o que de mais importante existe. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. Aleluia. 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 Manifestações do Espírito Santo. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Agradecer ao grupo de música. Queria pedir só a Nino para ficar aí. Aleluia. Bom dia a todos. Shalom. Você está bem? Depois de um momento como esse, não tem como não estar, né? Amém. Aleluia. Amanhã é o dia, hoje, né? Véspera de Natal, que se comemora o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado à Terra para viver em figura humana, abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, para ser reconhecido como homem, para pagar o preço pelo pecado que o homem cometeu e assim poder nos resgatar, estabelecer novamente uma comunhão entre a humanidade e Deus, que havia sido perdida por causa do pecado. Muito se fala sobre a data em que Jesus de fato nasceu, que não teria sido em dezembro, não teria sido no dia 25, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é o que menos importa. Às vezes a gente vê tanto crente, teólogo, cheio do conhecimento, fazendo confusão na internet, por quê? Por causa do Natal, porque não é para comemorar. Meu irmão, se é um dia que até o incrédulo comemora o nascimento de Jesus, porque a gente como igreja não vai aproveitar esse dia para celebrar Ele, que é o centro de nossas vidas, que é o alfa, que é o ômega, que é o início, que é o fim. Desde o início Ele é.
e até o fim ele continuará sendo. Se eu fosse falar no português correto, eu diria que desde o início ele era. Mas a palavra era, ela não cabe para Deus. Ela não cabe em Deus. Porque Deus não está preso no tempo como nós. Então no passado ele é, no presente ele é, e no futuro ele continua sendo. Aleluia. João, a gente vai estudar um pouco da história do nascimento de Jesus. E você vai pegar alguns detalhes hoje que talvez você nunca tenha ouvido. Mas a gente vê a história de Jesus nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que são chamados de sinótipos. O que isso quer dizer? Que eles têm a mesma visão. Sinótipos quer dizer o ótimos. É a mesma origem da palavra ótica, ou visão. Eles têm a mesma visão. Acredita-se que Mateus, Marcos e Lucas eles tiveram alguma experiência, né? Lucas não viveu com Jesus, Lucas viveu com Paulo, mas ele conheceu Maria, que foi a mãe de Jesus, e Lucas estudou muito para escrever o Evangelho. Então acredita-se que o Evangelho de Lucas é o que tem a maior precisão cronológica dos acontecimentos, que eles foram descritos na ordem em que aconteceram. Quando você vai pegar cada evangelho, ele descreve em ordens diferentes os mesmos acontecimentos. Mas Lucas ele tem uma precisão maior em relação a isso. E tem um evangelho um pouco diferente, que não tem a mesma ótica, mas que tem a mesma inspiração do Espírito Santo, que é o evangelho de João, que para muitos é o evangelho preferido. E João, ele vivia em um lugar onde a filosofia era muito forte, o berço da filosofia, dos filósofos, daqueles que pensavam e falavam sobre tudo, que eram os detentores, entre aspas, do conhecimento. E eles falavam que o Logos era um poder invisível que sustentava todas as coisas. Que o Logos sustentava a terra, que o Logos sustentava a vida, as estrelas, o sol, a lua. Tudo isso era sustentado por um poder que eles chamavam de Logos. E aí João, no meio dessa discussão toda filosófica, ele chega e diz, olha, no início era o Logos. Deixa eu abrir aqui. João. João no capítulo 1, versículo 1. Ele diz, no princípio era o verbo, ou no original o Logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse Logos, esse verbo que estava no princípio, era o próprio Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a partícula de Deus que foi enviada para a terra, para nos restaurar. Você conhece a história onde no início de tudo, lá em Gênesis, no Éden, Deus tinha uma comunhão perfeita com o homem. Então o homem pecou e entregou a autoridade que era dele, entregou a Satanás, porque ele decidiu ouvir a voz de Satanás. Mas Deus, ele já havia providenciado antes disso, antes do pecado acontecer, Deus já sabia que aconteceria. E ele já havia providenciado o próprio Filho para vir à terra no tempo certo, para morrer pelo homem e resgatar o homem. Por que morrer? Você conhece a história, o homem estava nu. Quando o homem pecou, o homem percebeu que estava nu. E Deus, quando veio conversar com Adão e com Eva, como ele fazia sempre, e ele os procurou, eles estavam escondidos, com vergonha da sua nudez. E aí Deus diz, quem fez vocês saberem que vocês estavam nus? E aí eles disseram que foi a serpente, e segue-se toda a história, a gente não vai entrar muito nisso. Mas aí Deus fez roupa com peles de animais para cobrir a nudez deles. Você sabe que a roupa
de pele de animal, ela precisa ser tirada de um animal. Ou seja, um animal precisou ser morto para cobrir a nudez, cobrir a consequência do pecado do homem. Então se estabeleceu um princípio. Por meio do pecado, entrou no mundo a morte. Ainda não havia acontecido nenhuma morte no mundo, mas através do pecado entrou a morte. E o salário do pecado é a morte. Então se estabeleceu no Antigo Testamento de que o sacerdote, ele deveria sacrificar um animal. E esse sacrifício de um animal, que deveria ser um animal perfeito, macho, sem nenhum tipo de defeito, ele sacrificaria esse animal, onde nessa simbologia ele estaria passando os pecados dele para o animal. Mas desde o início, Deus disse a Satanás que da mulher nasceria um, que lhe esmagaria a cabeça. Queria destruir as obras dele. E esse que nasceria seria o próprio Filho de Deus. Então, quando a gente vê a história, em todo o Antigo Testamento, sempre Satanás tentando destruir a humanidade, tentando matar crianças, muitas vezes, para que não nascesse o Filho de Deus que esmagaria a sua cabeça. E aí a gente vai, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Lucas. Volta algumas páginas, Lucas fica antes de João, no Novo Testamento, para quem estava ontem na confraternização dos jovens. E lá em Lucas, no capítulo 1, a gente vai ver uma parte da história do nascimento de Jesus. E eu te convido a abrir no versículo 26. Projeta, por favor, na NVI, na tela. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Vou parar um pouquinho aqui, a gente já vai continuar. Durante esse tempo, o Império Romano estava dominando sobre toda a sociedade conhecida naquela época. E o Império Romano era muito duro, cobrava altos impostos, dominava através do poderio militar toda a sociedade. E o povo judeu sofria muito nas mãos do Império Romano. E na antiguidade existia um grande rei do povo judeu que era Davi. Davi era um grande guerreiro. Davi libertou o povo israelita muitas vezes de mãos dos inimigos às vezes muito mais fortes, muito mais numerosos. Você conhece a história de Davi e Golias. Golias era de um exército inimigo e desafiava o exército do povo de Deus. Então Davi viu aquilo, se levantou, foi lá, matou Golias. Tempo mais à frente, Davi se tornou o líder do exército de Israel. Mais um tempo, Davi se tornou rei em Israel. E enquanto Davi era rei em Israel, todas as nações temiam a Israel, porque sabia que existia um Deus ali que protegia aquele povo e que não deixava que nada acontecesse àquele povo. Então, eles eram acostumados com histórias de grandes reis, de grandes homens poderosos em Deus, que protegiam o seu povo. E eles estavam naquele momento debaixo de um jugo de uma certa escravidão, entre aspas, colocada pelo Império Romano. Então, Maria recebeu uma palavra: olha, vai nascer de você um menino, e ele é descendente de Davi. Quando a gente vê a genealogia,
em Mateus ele dá toda a genealogia. José, o marido, que se tornaria marido de Maria, ele era descendente de Davi. Então, o Messias, o libertador, seria alguém descendente de Davi. Então, durante todo o Velho Testamento se aponta que viria um Messias, que viria um libertador, que viria alguém para libertar o povo de Deus. E o Messias foi enviado primeiramente para o povo judeu. Então eles esperavam, eles tinham grande expectativa na vinda desse Messias. E ele diz aqui: o seu reino não terá fim. Então as pessoas tinham grande expectativa nisso. Não sabiam quando aconteceria, mas sabia que em algum momento aconteceria esse nascimento de alguém que seria o próprio Filho de Deus. Aí eu te convido a passar para o capítulo 2, e a gente vai ler a partir do versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-a em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você sabe, conhece a história, José não tinha relação com Maria. Maria engravidou, e a semente que engravidou Maria veio do próprio Deus. José esteve com ela, guardou, acompanhou, protegeu, e ele era como se fosse, trazendo para hoje, era como se ele fosse noivo dela. E eles tinham uma prática de que esse noivado, essa espécie de noivado, durava cerca de 1 ano. Então o homem, ele tomava a mulher que ele queria tomar para casamento, e ele ficava junto com ela cerca de 1 ano, sem ter nenhum tipo de relação, mas já acompanhando, já estando perto dela, para que depois de 1 ano ele pudesse casar com ela, mas sem ter nenhum tipo de relação. Passou o tempo e Maria já estava perto de dar à luz a Jesus, e houve um recenseamento. E nesse recenseamento, todos tinham que viajar para a sua cidade natal, para que lá pudessem responder esse censo. E ele foi decretado por César Augusto. Então eles viajaram, saíram de Nazaré, foram para Belém. Belém era uma pequena cidade, tinha poucos habitantes, e chegando nessa cidade tinha muita gente. Então você conhece a história também, e você já ouviu que Jesus nasceu numa manjedoura. Eles chegaram lá e não tinha quarto para eles. E muita gente diz: pobrezinho, nasceu em Belém. Né? Tem até a música que canta isso. Mas não foi por falta de dinheiro que ele se hospedou. Foi porque não havia vagas na hospedaria. Todo mundo já tinha chegado. E ele com sua esposa grávida, eu imagino que não tenha sido uma viagem fácil nem rápida. Mas eles foram devagar, chegaram lá e não tinha hospedagem. Eles ficaram em um lugar destinado para animais. E aí ele diz aqui, deixa eu ver onde é que eu estava. No 7, né? Estavam lá quando chegou a nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-a em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para hospedaria. Esse envolveu-a em panos era um lugar para animais. E o cordeiro, quando ele nascia, ele era envolvido em panos. Esses panos eram destinados para animais. Aí veja a simbologia profética que existe aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento, você conhece, e eu falei aqui, um cordeiro, ele era destinado a ser morto para tirar os pecados, receber os pecados daquele sacerdote. Aqui Deus enviou o seu filho como um cordeiro. E a gente canta cordeiro e leão. Porque ele vai vir de novo, mas ele vai vir como um leão, não mais como um cordeiro. Mas aqui ele veio como um cordeiro e ele foi envolvido em panos para protegê-lo.
assim como o cordeiro também era envolvido. No versículo 8 diz: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Aleluia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o enviado, o esperado. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer o ungido. O Senhor, no versículo 12 diz: isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a acontecer. Você imagina a cena. Um anjo apareceu para os pastores que cuidavam daqueles animais que iriam ser sacrificados. A história diz isso. E os anjos em seguida juntaram uma grande quantidade, ele diz aqui, das milícias celestiais, de exército celestial, dependendo da versão, milícias celestiais, porque os anjos eram proibidos de olhar para a face de Deus. Os anjos não podiam olhar para Deus face a face. Então é a primeira vez na história de toda a criação que os anjos podiam olhar para a face de Deus em forma humana, que era Jesus. Então imagina a reunião celestial de anjos aparecendo, uma grande quantidade, um exército celestial vindo ver Jesus, que estava em uma manjedoura e havia nascido, o Deus encarnado em figura humana, que veio para nos resgatar. E aí eu te convido a abrir agora em Mateus. A gente vai ver em Mateus a continuação ou um outro ponto de vista da história. Mateus no capítulo 1, a gente não vai ler o 1, a gente vai ler o 2, mas Mateus no capítulo 1 começa com a genealogia, para provar que Jesus, ele veio da linhagem de Davi, porque o libertador viria da linhagem de Davi. Mateus foi escrito para os judeus, então o livro de Mateus, ele tinha o intuito de provar para os judeus de que Jesus era o Messias esperado por eles. Cada evangelho ele tem um foco específico. O foco de Mateus é os judeus, para que eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Aí no capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui a gente para um pouco. Herodes era um governador muito tirânico, muito perigoso. Ele era também chamado do grande Herodes. E tudo que Herodes fazia era muito grande. Se ele fosse fazer uma construção, teria que ser a maior, teria que ser muito suntuosa. Mas quando ele ia fazer uma maldade também, teria que ser a maior maldade possível. E Herodes tinha muito medo de perder o seu governo, de perder o seu reinado. Tanto é que ele mandou matar os próprios filhos. Em seguida, ele mandou matar a própria mulher. E era uma mulher muito amada, diz a história. Mas ele matou. Imagina se não fosse amada, né, pastor? A mulher muito amada. Ele matou a mulher e os filhos, para que ninguém tomasse o reinado dele. Então aqui vem alguns magos do Oriente. Sabe os 3 reis magos, que a gente tanto ouve falar? Pronto, não existe 3, nem reis, só magos. A Bíblia não diz 3 reis magos em momento nenhum.
eram magos vindos do Oriente, mas eles têm um poder muito maior do que aquele que a gente é acostumado a ouvir. Os magos do Oriente, acredita-se que o próprio profeta Daniel, que tem um livro dele no Antigo Testamento, viu, os jovens? No Antigo Testamento, Daniel era um desses magos. Os magos, eles tinham grande autoridade para tirar reis e estabelecer reis. Então esses magos vieram do Oriente e eles eram o tipo de pessoa mais rico que existia. E eles não andavam sós. Eles geralmente andavam com grande comitiva, trazendo muitos recursos. Então, quando eles chegaram para ver Jesus, aí você pensa, um rei muito poderoso, um governador, Herodes, aí chega alguém e vai perguntar a Herodes pelo menino que nasceu. Você imagina, eu vou para Brasília procurar algum menino que nasceu, eu vou pedir informação para alguém, eu vou pedir informação para o presidente da República. Imagina, para eu pedir informação para o presidente da República, eu tenho que ter alguém, ser alguém com grande autoridade. Você está aqui comigo? Entendeu? Então ele não chegou para pedir informação para alguém, ele chegou para falar com o rei. Ele chegou para falar com o governador. Ele disse, olha, a gente viu a estrela e a gente veio para ver onde é que está esse recém-nascido. A gente viu essa estrela. Então eles levaram muito tempo para chegar lá. E Herodes, quando soube disso, Herodes ficou perturbado. A gente vê isso no versículo 3. Aí continua. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E responderam, em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Esse prostrando-se, no original, quer dizer, eles caíram. Eles não se sustentaram de pé. Não é um prostrar-se daquele que a gente faz, que coloca a mão e fica de joelho. Não, eles caíram diante da presença de Jesus. Prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Esse ouro, incenso e mirra, ele tem uma linguagem profética também. O ouro era um presente dado a reis. O incenso era presente dado a sacerdotes, aquele encarregado de representar Deus para o povo. E a mirra ela era usada para embalsamar corpos. Então aqui existe uma linguagem profética. Ele é rei, ele é sacerdote e ele vai ser morto pelo povo. Então, desde o início, isso já estava sendo preparado. E a gente pensa que são 3, porque foram 3 presentes. Mas a Bíblia não diz que são 3. E provavelmente era uma grande comitiva, talvez de centenas ou até milhares de pessoas, acompanhando essas grandes autoridades. Eu acompanhei esse ano. Semana que vem eu digo ano passado. Eu acompanhei esse ano uma visita de uma ministra do STF, que veio aqui a Pernambuco, e ela veio visitar algumas unidades prisionais. Se você visse o aparato de segurança que ela tinha, era algo, mudava todo o trânsito, muitos e muitos carros na escolta dela, grande equipe para fazer a segurança dela, de uma ministra do STF. Você imagina isso, um presidente da República, que eu também já pude participar, grande aparato. Aí você veja homens que podem tirar um rei do poder, ou estabelecer um rei no poder. Imagina a comitiva que estava junta. Imagina a quantidade de ouro, de incenso e de mirra que foi entregue.
a gente imagina um potezinho bem pequenininho, né? E nos filmes, naqueles desenhos, aí quando abre até brilha assim, né? Aquele pouquinho de ouro. Mas muito provavelmente foi uma grande quantidade de ouro. Uma grande quantidade de incenso e de mirra. Eles iam presentear o rei, eles não iam presentear com uma coisa pequena. Eles iam presentear com algo de valor. E eles eram os homens mais ricos do Oriente. Na primeira passagem que a gente leu, em Lucas, eles não são mencionados no nascimento de Jesus. Quando a gente vê os quadros, a gente vê o quadro com pastores, anjos, Jesus numa manjedoura e os 3 reis magos. Na verdade, você já viu um quadro assim? Porque na Idade Média isso foi pintado. Mas quando eles foram visitar, você percebe, eu até dei ênfase, na casa. Ou seja, não foi quando ele nasceu. Eles já haviam voltado para sua casa, para Nazaré, estavam na casa. A palavra para menino aqui não era para bebê, era de um menino já crescido. Provavelmente Jesus já tinha mais de 2 anos aqui. Já era alguém aprendendo a andar. E eles levaram cerca de 2 anos para sair desde que viram a estrela e chegar lá. Imagina a preparação que eles tiveram para ir levar para Jesus um presente. 2 anos preparando o presente e o deslocamento até chegar lá. Aí Herodes, quando soube, eles não voltaram para dizer a Herodes, Deus alertou eles que não voltassem. Herodes, quando soube, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que existiam em Belém. Como nasceu em Belém, Herodes disse, eu não vou perder meu reinado. Mandou matar. Mas aí um anjo falou com José e disse, foge para o Egito. José fugiu para o Egito e foi lá passar um tempo no Egito, fugindo de Herodes. E nesse tempo no Egito, como ele se sustentou? Com os presentes que ele recebeu dos magos, desses sábios, desses magos, dessas pessoas com tanto poder. O que a gente vê aqui? A gente vê na história muita coisa acontecendo, tentando parar aquilo que Deus tinha para fazer na humanidade. A gente vê Herodes, a gente vê pessoas se levantando, a gente vê uma matança de crianças, tudo para impedir Jesus de nascer ou de crescer em saúde e poder cumprir o propósito dele aqui na terra. Mas Deus, quando Ele está envolvido com algo na tua vida, nada pode parar o que Ele tem para fazer na tua vida. Deus, Ele jamais é pego de surpresa. As profecias diziam que Jesus nasceria em Belém, mas Jesus não morava em Belém. E aconteceu um recenseamento. E todos precisaram ir para as suas terras natais, onde Jesus precisou ir para Belém para nascer lá. As palavras que foram ditas por Deus ao teu respeito, as palavras proféticas que foram liberadas ao teu respeito, não importa o que está acontecendo, vão se cumprir na tua vida. Se você permanecer fiel às instruções de Deus, elas vão se cumprir na tua vida. Não existe rei, não existe presidente, não existe governador que possa impedir, parar ou barrar o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus muda cidades, Deus muda reis, Deus faz todo mundo se mover, se for necessário, para cumprir aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Imagina, toda a civilização conhecida, ela era dominada pelo Império Romano. E precisou fazer um recenseamento em todo o Império Romano. Então toda a civilização precisou viajar às pressas para cumprir o que foi determinado. Cumprir o que foi determinado por alguém que nem era judeu. Alguém que nem era do povo de Deus. Alguém que nem era israelita. Ele definiu, vai ter que ter um recenseamento. E aí todo mundo começou a viajar. Quando Deus ele libera uma palavra, até aquele que não é crente, até aquele que ele pode ser até anticristo, mas ele vai precisar cumprir aquilo que Deus mandou ele cumprir, para te favorecer, para fazer com que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Então você, quando confia em Deus, quando você acredita em Deus, quando você é um crente, é um servo de Deus, você não precisa ficar preocupado com nada que se levanta do lado de fora. Deus vai usar tudo o que for necessário para te favorecer. Deus jamais é pego de surpresa. Então o Filho de Deus estava nascendo e não existia hospedaria para ele. Por que não existia hospedaria para ele? Porque tinha uma palavra profética para se cumprir. Ele era o Cordeiro de Deus. Então ele foi para um lugar onde os cordeiros ficavam. E ele foi envolvido em faixas, como os cordeiros também eram. Porque esse cordeiro,
Ele veio para o mundo para morrer em nosso lugar, para nos resgatar de uma posição de pecado. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi lá no inferno e ele tirou de Satanás as chaves da morte e do inferno. A casa que Satanás vai morar, que é o inferno, ele não tem nem a chave da casa dele. Às vezes tem tanto crente que dá tanto poder a Satanás. Ah não, mas Satanás nem fala esse nome. Misericórdia, só falta se benzer. Misericórdia, falando o nome de Satanás. Jesus já venceu Satanás. Jesus já nos colocou numa posição acima de Satanás. O mundo jaz no maligno, o mundo está sob a influência de Satanás, mas nós estamos acima. Você precisa olhar para Satanás olhando para baixo, não é olhando para cima, não é falando com medo. Satanás queria barrar o propósito de Deus, tentando matar Jesus, matou todas as crianças em Belém. Mas Jesus já havia saído de lá. E por que Satanás não revelou que Jesus havia saído de lá? Deus embaralhou a visão de Satanás para que ele não visse, para que ele não pudesse atrapalhar aquilo que Deus tinha para fazer. Então para de dar para Satanás um poder que ele não tem. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Deus ele vai fazer pessoas perderem a visão se for necessária, para que elas não possam te enxergar. E Deus vai fazer pessoas te enxergarem para te favorecerem, para cumprir em você o propósito e o projeto que Ele tem para a tua vida. Ah, mas teve alguém que saiu de casa hoje para me fazer o mal. Aí Deus faz com que ela nem te enxergue. Ela passa do teu lado, pede licença, licença aqui. E não te enxerga. Porque quem te guarda é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Os anjos foram enviados como espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses? Nós. Os anjos foram enviados para servirem a nosso favor. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor, indo buscar coisas que você precisa, te favorecendo no teu trabalho. Ah, tinha uma causa na justiça e os papéis. Eu já vi andando muito no meio profético, indo para muito círculo de oração na adolescência, para monte de madrugada, virando noites em montes. Aí tem profeta que tem um linguajar bem específico, né? E eu me lembro de algumas palavras proféticas em relação a isso. Olha, eu estou vendo na mesa do juiz papéis, e tem muito papel em cima, mas aí Deus está tirando o papel que está embaixo e colocando em cima. Te prepara, meu irmão. Se for necessário, Deus envia anjos lá para tirar um papel que está embaixo e colocar na mesa de quem assina, colocar na mesa de quem decide, de quem dá o carimbo lá e define. Porque o coração do rei, ele está nas mãos de Deus. E ele inclina para onde ele quer. Quem é o juiz, quem é o governador, quem é o presidente diante de Deus. A gente respeita todas essas autoridades e honra, assim como a Bíblia nos manda honrar. Mas o coração deles está na mão de Deus. Por mais que eles sejam muitas vezes perversos, mas quando Deus quer te favorecer, Ele pega o coração do perverso e Ele inclina para te favorecer. Ele pega o coração daquele que precisa tomar uma decisão para te favorecer. E assim Ele assina a decisão para te favorecer. Aleluia. Lá na igreja em Zona Norte, a gente tinha, e a gente vai fazer isso aqui. Já conversei com a diretoria, o pessoal concordou e a gente vai fazer. A gente fazia um ato de fé sempre no dia do trabalhador, onde a gente entregava como oferta, voluntariamente, quem quiser, obviamente, como oferta um dia do seu trabalho, o valor de um dia. E a gente aqui tem o de trabalhar um dia, né? E a gente vai estabelecer também a oferta, que é livre para quem quiser. Mas eu sempre participei. E a gente entregava um dia. Por exemplo, o que eu ganho, eu divido por 30, não é uma grande oferta. Eu divido por 30 e entrego o valor de um dia. Mas eu posso entregar um dia do que eu recebo,
ou eu posso agir em fé e entregar um dia do que eu creio para receber. Amém? Você entendeu? Então a gente fazia isso lá. E eu me lembro, há 2 anos, eu coloquei uma oferta para que o meu salário, minha renda dobrasse. Bem ousado, né? Dobrar. A gente sempre é estimulado. Faça o que a sua fé alcança. Não seja colocar um valor lá em cima, vou ganhar R$1 milhão. Não, é o que você crê para 1 milhão, então dê uma oferta referente a isso. Mas aí eu criei para dobrar o salário. E eu me lembro que no mês seguinte, o meu salário, não o salário, mas a minha renda, ela dobrou. E eu me lembro de um testemunho de uma pessoa lá, que trabalhava diretamente com o governo federal, e só tinham cerca de 10 pessoas no Brasil que tinham a função dela. E para ela receber um aumento, só o presidente da República assinando esse aumento para que ela pudesse receber. E ela conversou isso com o pastor, disse: pastor, só o presidente assinando é que eu posso receber esse aumento. E o pastor perguntou: você está crendo? Ela disse: estou. Eu disse: então, seja conforme a sua fé. E acredito que 2 a 3 meses depois que ela deu a oferta, o presidente da República assinou um aumento que ela estava crendo, e ela passou a receber aquilo que ela estava crendo. Você sabe que outras pessoas passaram a receber também por causa da fé dela. Outras pessoas, só por estarem perto de você, vão ser favorecidas, vão ser abençoadas, por causa da bênção que está sobre a tua vida. Porque você decidiu permanecer em fé, permanecer no lugar que Deus te colocou. Ele move tudo que for necessário mover para te favorecer. Deixa eu te dar outro testemunho. Esse foi meu, foi pessoal também. Num lugar que eu trabalhei, a gente tinha uma função de confiança dentro do governo, mas a gente não tinha gratificação. Todo mundo, quando olhava para a gente, dizia: vocês devem receber uma gratificação, que era um trabalho diferenciado. Todo mundo de terno, um negócio chicão lá, e 0 de gratificação. Aí o pessoal perguntava, a gente dizia, o pessoal nem acreditava que a gente não recebia. Aí certa vez eu disse: Senhor, eu quero uma gratificação. Todo mundo diz que a gente não tem, mas eu quero, eu estou aqui agora e eu creio para uma gratificação. Coloca uma gratificação para a gente. Só que eu era, no militarismo, tudo é antiguidade. Então, o mais recruta, que a gente fala, o menos antigo, tudo começa para o mais antigo. Então, o mais antigo quer ir trabalhar onde? Vou tal lugar. O mais recruta, só o que sobrou foi isso. Não tem direito para escolher nada. Então, tudo começa a favorecer no mais antigo. E eu era o mais recruta. Ou seja, eu estava no final da fila. Não teria nenhum favorecimento para mim. E aí se definiu que ia chegar uma gratificação, alguns meses depois. Estão brigando aí pela gente para colocar uma gratificação. Aí eu disse: já é, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Aí tinham 30 e poucos profissionais nessa função que eu trabalhava, e eu era o último. E aí chegaram 30 gratificações, ou seja, os últimos 3 ficariam de fora. Aí eu disse: fico nada. Hoje fui eu que orei, vocês nem oraram. Eu que orei, eu vou ficar de fora. Aí passou, um tirou licença, outro ia ser transferido. E eu sei que os 3 que estavam na minha frente, 2 ou 3, eles saíram da lista e eu entrei. Aí eu entrei como último a receber. Se tivesse mais um na minha frente, eu não receberia. Os que estavam na minha frente saíram para eu receber. Aí um chegou para mim e disse: rapaz, tu tivesse muita sorte, viu? Os que estavam na tua frente saíram e certinho deu para tu. Disse: rapaz, sorte tiveram vocês de eu estar trabalhando aqui, porque eu orei e aconteceu. Então quem estava no meu trabalho foi favorecido por causa da graça de Deus sobre a minha vida. Então o teu trabalho, porque você está lá, vai ser favorecido. A tua empresa, porque você está lá, ia quebrar às vezes, mas porque você está lá não vai quebrar. Porque você está lá, vai ser favorecido. Existe um favor sobre a tua vida. Jesus, ele veio, morreu por nós, nos resgatou para nos colocar em uma posição de abundância, em uma posição onde Satanás não pode nos massacrar. Não é que não vai ter dificuldade, não é que não vai ter problema, vai aparecer dificuldade, vai aparecer problema. Não te preocupa com isso. Isso aí é certo. Mas sobre todas as coisas, Deus está cuidando de você. Apareceram problemas para Jesus, apareceram muitos.
gente tentando matar, gente perseguindo, acontecendo uma coisa ou outra, mas sempre Deus alertava: olha, sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para cá. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus, e você é o quê? Sobrinho, é? Primo? Você é filho de Deus. Jesus é o primogênito, ou seja, é o primeiro de muitos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor se tornaram também filhos. Aleluia! Jesus não pagou um preço para você viver uma vida de qualquer forma. Jesus pagou um preço para você ter uma vida correspondente com o preço que foi pago. E essa vida correspondente é uma vida de resultados. Esses resultados estão na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional e na sua vida espiritual. Existe uma parte que cabe a Deus e essa parte jamais vai faltar. Mas existe uma parte que cabe a nós. E essa parte depende de nós. Uma vida que tem um compromisso com o Senhor. Uma vida de santidade. Uma vida onde eu não preciso dar jeitinho nas coisas. Uma vida onde eu sou universitário ou estudo num colégio, eu não preciso filar para passar numa prova. Porque eu tenho princípios. Ah, mas se eu der um jeitinho aqui, eu consigo passar de um bocado de gente, consigo passar aqui. Mas aí eu dou um jeitinho e perco a graça. Dou um jeitinho e perco o favor de Deus. Não tem jeitinho com o Senhor. Anda em santidade. O preço que foi pago foi muito alto para eu estar dando jeitinho. O preço foi muito alto para eu me desfazer do sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida. Para eu estar vivendo de qualquer jeito. Vivendo como alguém que não glorifica a Deus de jeito nenhum. Quando eu glorifico a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, as pessoas olham para mim e veem o brilho do Senhor na minha vida. E isso atrai elas para Jesus. Isso faz com que o sacrifício de Jesus tenha valor para uma pessoa que talvez não tivesse, porque ela não o reconheceria. Quando eu decido andar em pecado, e eu falei isso com os jovens ontem, quando eu decido andar em pecado, existe muita gente lá fora perdida. Essas pessoas estão para ser alcançadas através de mim, por Jesus através da minha vida. Quando eu decido andar em pecado e me afastar desse caminho, eu estou lançando à morte pessoas que seriam salvas através da minha vida. Já pensou na responsabilidade que a gente tem? Eu tenho a responsabilidade de, através de mim, o Espírito Santo convencer pessoas, trazer pessoas para os caminhos dele. Se eu me desviar desse caminho, pessoas vão para o inferno, porque eu não cumpri aquilo que eu fui chamado para cumprir. Aí nesse lugar não existe graça. Nesse lugar não existe favor. Nesse lugar só existe misericórdia. O que é a misericórdia? Eu não receber o mal que eu mereço receber. Aí Deus, pela sua misericórdia, Ele não me dá a colheita por aquilo que eu estou fazendo, mas por um momento, por um tempo. Mas eu posso andar na misericórdia ou eu posso andar na graça. No lugar da graça, eu tenho graça e misericórdia. A graça é uma capacitação sobrenatural para produzir resultados favoráveis. E Jesus morreu por você, para te colocar nesse lugar de graça. Então que eu e você tenhamos a cada dia, eu já estou encerrando com isso, tenhamos a cada dia uma consciência do lugar que nós fomos chamados para estar. Eu queria chamar o grupo de música. Que o espírito natalino, que tanto falam, do espírito natalino, as pessoas ficam mais bondosas, as pessoas ficam mais amáveis lá fora. Tem muitos atos de caridade, de ajudar os pobres, de ajudar os necessitados, e tudo isso é muito bom. Mas não sei se você sabe, o mundo precisa de ajuda em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quem tem fome o ano todo. Quem precisa de amor o ano todo. Que nós sejamos o amor para essas pessoas, não apenas no Natal, mas o ano todo. Demonstre amor por alguém.
Demonstre graça por alguém. Seja Jesus para alguém. Me veio uma direção agora. E aí você faz se você quiser fazer. Mas pensa em alguém que não tem um relacionamento com Deus, ou que já teve e se afastou. Talvez Deus já esteja trazendo à tua memória nomes de pessoas. Envia uma mensagem para essas pessoas hoje, ou faz uma ligação dizendo: olha, eu amo sua vida, você é importante para mim, você é importante para Deus, os planos que Ele tem para você continuam de pé. Eu liguei só para dizer que você é amado. Apenas ame. Encontrar alguém hoje, se você sentir direção para isso, dê um abraço. Diga que Jesus ama essa pessoa. Depois me traz o testemunho, que eu sei que Deus vai se mover em amor através de nós. Eu não quero aqui trazer uma mensagem de Natal que seja só para o Natal, mas que seja para toda a vida, para todo o ano. Que nós possamos nos lembrar do Cordeiro de Deus, que foi enviado para tirar o pecado do mundo, na maior demonstração de amor possível de ser feita, onde um pai entrega um filho para morrer por alguém. Deus fez isso, sem precisar de nada em troca, sem precisar fazer isso. Ele fez, como demonstração de amor. Nós, como filhos de Deus e como pessoas que carregam e hospedam a presença do próprio Deus dentro de si, como não andaremos em amor? Como não demonstraremos esse amor para o mundo? Ah, mas ele não merece. Jesus morreu por mim e por você sem a gente merecer. Pense em pessoas que talvez esse ano você tenha até perdido o contato. Você tenha até tido uma discussão, uma arenga. Ficou sem falar com a pessoa. Procura, faz contato. Seja Jesus para essa pessoa. Demonstre amor por quem não merece. Assim como Deus demonstrou por mim e por você que não merecíamos. Ah, mas como é que eu vou perdoar se ele não merece? O perdão é para quem não merece. Porque se merecesse seria justiça. Como assim? A pessoa é tão bondosa, ela cometeu um erro e eu fiquei com raiva dela. Aí quem está errado sou eu, não tenho nem motivo para isso. Ela é tão bondosa, foi só um erro. Mas aquela pessoa, ela é tão ruim, ela faz tanta coisa errada, ela não merece. Pronto, ela não merece, então é perdão. Se não fosse perdão, seria apenas eu sendo justo. Então o perdão é para quem não merece, assim como a gente não merecia. Jesus morreu para nos resgatar. Ele foi enviado, nasceu como cordeiro, mas está chegando o dia que ele vai voltar como leão. Ressuscitou, subiu aos céus para nos preparar morada. E todos os sinais indicam que a qualquer momento ele vai voltar para nos levar para estar com ele. E junto com ele reinaremos, inclusive sobre a terra. Dessa vez ele não virá como cordeiro, ele virá em majestade e em glória, como um leão, todo poderoso, para estabelecer sobre a terra o seu reino, que não terá fim. Esse reino já começou dentro de nós, mas chegará um dia que ele estará estabelecido sobre toda a terra. Crendo ou não crendo, todos precisarão reconhecer. Crendo ou não crendo, todos precisarão dobrar os seus joelhos. Toda língua precisará confessar Jesus como Senhor. Crendo ou não crendo, vai chegar um dia que todos vão crer. Vai chegar um dia em que todos vão ver.
Ele vindo em majestade e em glória. Grande milícia de anjos o acompanhando. Vai chegar um dia que a gente vai receber cada um. Eu imagino que um grande abraço dele. Antes dele olhar e dizer: vinde, benditos de meu Pai. Agora vocês podem gozar da vida eterna. Aleluia! 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 Queria perguntar, tem alguém aqui nessa manhã que recebeu um convite para vir e ainda não havia feito de Jesus o Senhor de sua vida, mas decide fazê-lo nessa manhã? Se é esse Jesus aí, eu preciso dele. Quando ele vier, aleluia, pode vir aqui à frente, minha irmã. Aleluia, aleluia. 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 O primeiro já veio. Agora fica mais fácil. Tem mais alguém que ainda não fez Jesus Senhor de sua vida? Levanta a tua mão. A gente quer celebrar com você. Você vai ter um fim de ano como nunca teve em sua vida. Aleluia. Esse é o choro mais bonito que tem, é esse. Aleluia. Queria te convidar a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Hoje a Adriana decide entregar sua vida ao Senhor Jesus. Tá voltando, entregando novamente ao Senhor. Aleluia. Antes que eu ore por Adriana, tem mais alguém? Levanta a tua mão, vem aqui à frente. Não deixa a vergonha te parar, não. É a decisão mais importante da sua vida. É a decisão mais importante da sua vida. Vai chegar um dia que ele vai dizer para alguns: vinde, benditos de meu Pai. Aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus vão ouvir isso. Aqueles que não entregarem, infelizmente, não vão poder ouvir isso. Adriana. Eu creio. A Bíblia diz que quem crê com o coração e confessar com a boca, Jesus morreu e ressuscitou, esse será salvo. Então ela reconheceu publicamente que ela crê em Jesus como o Senhor de sua vida. Então vamos orar por ela. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de Adriana, que hoje volta para os caminhos do Senhor. Declaro um novo tempo em sua vida. Eu declaro um tempo de uma busca incessante pelo Senhor, uma sede, uma fome pelas coisas do Senhor que nunca antes ela experimentou em sua vida. Nessa nova fase ela vai experimentar. Declaro favor abundante da parte de Deus, graça em sua vida, uma nova vida surgindo hoje, em nome de Jesus. Nome de Jesus, amém. Adriana, agora você olha e vê a sua nova família.
Aleluia! 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 Agora vamos louvar um pouco ao Senhor. Aleluia! Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, de todo meu coração, és o centro de todo meu ser, sim, de todo meu ser, de todo meu coração. Declaro, és o centro de todo meu ser, sim, de todo meu ser, de todo meu coração. Convidar a louvar, mas que a gente faça isso. A gente já fez, mas ainda mais, de todo o coração, e tendo uma consciência ainda maior do que a gente está cantando, diante do que foi pregado aqui, do que a gente aprendeu, do que a gente viu sobre a posição de Jesus. Você louve de todo o seu coração. Aleluia. Não há outro
respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Ele é o Alfa, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia! 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 Ele é o início, Ele é o fim. No princípio, como a gente leu aqui, era o Verbo. No princípio era Ele. No fim, quando tudo se acabar,
tudo que a gente vê hoje se acabar e essa terra tiver um fim para começar uma nova terra, será Ele. É Ele no início, é Ele hoje, é Ele no fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é bom. Aleluia. Você pode sentar um pouco, um copo aqui. Sente lá, meu pastor. Pode sentar, meu pastor. Obrigada, viu? Uma honra receber da sua vida. Graças e paz, povo santo. Amém. Amém. Então, como vocês sabem, hoje é nosso culto de Natal. E a gente tem aprendido sobre honra nesses últimos dias, muito sobre honra. E a gente não pode deixar de honrar aqueles que nos honram, cuidando de nós. Amém? Quando o pastor Guilherme ministrou no dia 10, eu anotei algo que ele disse que me marcou. Ele falou: o temor ao Senhor, a fé, a gratidão e a honra são 4 chaves para viver o sobrenatural. E nós devemos levar isso como base para qualquer decisão que a gente for fazer na nossa vida. Sabe que quando a gente anda em honra, as coisas da nossa vida acontecem com mais facilidade. E quando a gente anda em honra, a gente está mostrando para Deus: olha, Pai, eu entendi o que o Senhor disse. Porque Ele é um Deus que honra. Amém? O pastor Carlos Júnior, ele falou uma vez que a honra faz parte do sistema de recompensa de Deus. E quem você honra é influência na sua vida. Então, quando você honra alguém, essa pessoa tem uma influência sobre você. E quando você entende que essa pessoa tem uma influência sobre você, você tem esse desejo de honrá-la. Você entendeu? Queria convidar os meninos do nosso casal pastoral, pastor Eric e Sheila, pastor Guilherme e Adriana. A nossa igreja está honrando a vida deles com um mimo de Natal. Tá pesadinho, os meninos vão ficar segurando para vocês. Mas eu queria que você levantasse suas mãos para a gente orar por eles, amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses homens e mulheres segundo o teu coração. Pai, nós sabemos que a honra, ela começa no coração. Nós sabemos, Pai, que o Senhor separou pastores segundo o teu coração para essa igreja. E nós somos gratos, Senhor. Gratos por pastores que se disponibilizam para estar aqui. E não apenas para pregar a tua palavra, não apenas para dirigir essa congregação, mas para cuidar e amar de pessoas. Nós oramos e declaramos o melhor de Deus na vida deles. Declaramos, Pai, os desejos dos corações deles se realizando. Declaramos, Pai, que onde eles colocam as mãos vai ser abençoado. Onde ele coloca os pés vai ser abençoado. E nós te agradecemos, Senhor, por esses homens e mulheres de Deus que decidiram obedecer e fazer aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. Obrigada, Pai, por esses casais. Nós te agradecemos. Amém. A foto. A Miriam já tá com a câmera guardada, rapaz. Amém. O pastor vai orar, né? Que eu tirei o microfone dele. Amém. Que coisa, rapaz. Me pegaram de surpresa aí. Amém. Obrigado vocês. Amo vocês. É uma honra para nós estarmos aqui junto com vocês, pastoreando essa igreja, essa parte da família de Deus. Amo vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. É coisa. A gente fica meio desconcertado assim, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te damos graças pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Pai. Leva cada irmão, cada irmã em paz, em proteção, em segurança, de volta para os seus lares, Senhor. Que essa noite de hoje seja uma noite abençoada em família, debaixo da tua proteção. Declaramos paz nos lares, declaramos encontros poderosos, onde a tua presença se fará presente em cada casa, de uma forma manifesta, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, amo vocês, te vejo quinta.